Você já passou por aqueles momentos de contentamento, né? Em que tudo parecia dar certo? E com certeza você também já teve aqueles momentos que não deveria, pensou assim, né? Não deveria nem ter saído de casa. Então hoje nós vamos falar sobre despachante aduaneiro, entre o céu e o inferno. Aguarde um momento só, que já voltamos. Bem, pessoal, você já me conhece, meu nome é Eduardo Ribeiro e hoje nós vamos tratar de um título em homenagem aos meus queridos amigos, colegas despachantes aduaneiros, entre o céu e o inferno. Quem é que não já passou por momentos de grande contentamento e outros momentos em que tudo naquele dia dava errado? Vamos tratar desse tema aqui. Quais são as situações em que você pode estar em um momento no céu e em um outro momento no inferno terrível, ok? Então vamos lá. Para aquelas pessoas que estão assistindo o vídeo e não são familiarizadas com a profissão do despachante aduaneiro, eu queria te falar que essa profissão é uma profissão regulamentada, ok? Então você vai lá no artigo 5º, Decreto-Lei 2472, de 88, que você vai ver exatamente quais são as atribuições do despachante aduaneiro. Gostaria de chamar uma atenção aqui, que isso eu falo nas palestras que fiz e sempre falo nessa questão, nesse tema específico, no caput do artigo 5º, que ele fala lá que a representação de importadores e exportadores relativamente ao despacho aduaneiro e em qualquer outra atividade relacionada ao comércio exterior poderá ser exercida por despachante aduaneiro. Quero chamar a sua atenção também que essa figura, a figura do despachante aduaneiro, ela tem natureza híbrida, mas o despachante é um agente público por delegação. O Estado delega a ele a possibilidade de fazer as declarações de importação com a senha própria, ou, mais recentemente, com o certificado digital próprio, inclusive anexando documentos em que ele responderá pela fidedignidade daquele documento e daquelas informações prestadas. Por isso que é algo assim extremamente relevante que você conheça a natureza dessa profissão, inclusive para efeitos criminais. O STJ já referendou que o despachante aduaneiro responde como se funcionário público o fosse. Daí a importância que eu sempre repito, quando você estiver se relacionando com alguns clientes, faça a diligência, verifique quem são esses clientes, verifique se esses clientes são confiáveis. Veja bem, o cliente ele tem o dever de verificar quem é o despachante que irá representá-lo na alfândega, mas você também tem o dever, olha o que eu estou falando, tem o dever de verificar também quem são os seus clientes, quais as operações que eles fazem e em que isso pode colocar em risco a sua nomeação, a sua habilitação perante a Receita Federal. Todos nós sabemos que, em razão do campo de atuação do despachante aduaneiro, ele fica sujeito a uma série de restrições, proibições e sanções a serem aplicadas pela Receita Federal. Então, assim, eu digo para você, seja no exercício do despacho aduaneiro, no processo administrativo, das impugnações, do planejamento tributário aduaneiro, na consultoria e auditoria, reserve um tempo para que você possa verificar o que está acontecendo com esse cliente, quais são as operações em que ele está envolvido, o que isso pode impactar na minha reputação pessoal e profissional. Nós sabemos que um critério muito utilizado por todos aqueles que exercem a profissão, por óbvio, numa época de crise como nós estamos vivendo, é a remuneração, né? Ou seja, que tipo de remuneração eu vou poder negociar com o meu cliente? Vale a pena correr o risco em razão
de eventuais remunerações tão ínfimas, porque eu tenho visto colegas despachantes trabalhando em razão de R$150, R$100, R$80, R$70. E a responsabilidade que você tem em razão dessa diminuta remuneração, infelizmente eu digo para você que não vai compensar. Tendo qualquer tipo de problema com relação a infrações aduaneiras, ou mesmo não quero que esse cálice se aproxime de você, mas em caso de crimes aduaneiros ou coisa que o valha, com certeza você terá uma dificuldade grande, porque a remuneração que você recebeu não será suficiente para pagar a sua defesa, ok? Eu quero lembrar aqui que nós já fizemos até um vídeo também sobre essa questão dos honorários, tá bom? Eu vou pedir aqui para a produção colocar, dessa vez eu acertei, lado esquerdo, né? Honorário de despachante aduaneiro, questões polêmicas. Gravamos esse vídeo e foi bem interessante, tá bom? Minha produção está chamando que não é para chamar de vídeo, é para chamar o card, né? Que nós já gravamos um card nesse sentido, mas tá bom, vamos lá. Então, o que eu quero falar com você a respeito das responsabilidades, né? Que responsabilidades são essas que você tem perante a aduana no primeiro momento? Lembre-se sempre, a natureza da sua profissão ela é híbrida. Você trabalha para o particular, mas sobre a tutela e a responsabilidade perante a repartição pública, perante a aduana. Você também tem a responsabilidade também perante os seus clientes, por óbvio, né? Porque se você errar ou se você cometer alguma falha, com certeza você será demandado a responder, a reparar eventuais prejuízos. E por último, e não nessa ordem, talvez seja mais importante, é preservar o seu nome e a sua reputação profissional. Vamos lembrar, a gente só erra porque nós não prestamos atenção nos adágios populares, ok? Me diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Então veja quem você está representando na alfândega. Preserve o seu nome, preserve a sua reputação. Poxa, Eduardo, mas ninguém paga a conta com reputação, né? Com nome. Paga sim. Paga sim. Tá? Então não se venda por valores ínfimos, né? É isso que eu queria tratar aqui com vocês nessa questão da responsabilidade. Quando eu falei da responsabilidade, naturalmente que eu também estou falando dos problemas aduaneiros. Que problemas são esses que podem afetar os despachantes aduaneiros? Obviamente que eu falo daquela situação em que você tenha uma falsa declaração, uma fatura falsa, uma interposição fraudulenta, uma ocultação, porque com certeza o fiscal fará a representação para fins penais e incluirá o seu nome no rol daqueles que devem ser, pelo menos, ouvidos. E se o Ministério Público entender que você também deva ser denunciado, com certeza você o será. Quero lembrar aqui que nós também temos uma situação muito desagradável entre nós, colegas, né, despachantes aduaneiros, que aí é um inferno também, um inferno não só astral, mas é um inferno remuneratório, quando você tem a concorrência desleal, ou seja, um outro colega assediando o seu cliente, oferecendo o serviço por um valor muito aquém dos custos para a sua reprodução e da remuneração adequada para a manutenção do escritório. Quero lembrar que nós também já fizemos um card sobre esse tema. Nós falamos sobre concorrência desleal. Vou pedir para a produção colocar aqui, ó, concorrência desleal, tá bom? E em razão de todo esse conjunto da obra em que a gente pensa que estamos numa situação ruim, ela pode piorar. Pode piorar justamente na situação que eu falei aqui, em que há o cometimento de crimes aduaneiros. Nessa situação, o inferno ele vem acompanhado, porque você vai ter uma situação em que você terá que responder no inquérito policial da Polícia Federal, você terá que depois responder a uma ação penal em que você terá que apresentar e contratar um advogado para fazer a sua defesa prévia, de modo que você fique afastado desses crimes que eventualmente você venha a estar envolvido, ainda que involuntariamente. Entre o céu e o inferno. Fique sempre muito longe do inferno e mais próximo do céu. Faça a coisa de acordo com as regras para que você não fique sujeito a nenhum tipo de sanção, seja administrativa ou seja na esfera judicial criminal, que é o que eu tenho visto muitos colegas sofrendo.
Queria deixar aqui esse recado para você, dizer para você, se possível, se você gostou desse vídeo, dê um like para a gente aqui, isso fortalece o nosso canal. Nós estamos fazendo bastante vídeos com conteúdos super interessantes que vão agregar e muito à sua vida profissional. Gostaria de agradecer por você ter ficado até aqui e até um próximo vídeo.